Antônio Luiz de Campos Gurgel, sou do departamento CFC, Contabilidade, Finanças e Controle. É um departamento acadêmico, né? Não é um departamento administrativo, ou seja, um departamento voltado às aulas, voltado à pesquisa e assim por diante. Eu sou do Presidente Prudente, era um interiorano, né? Vim aqui para São Paulo, e meu pai médico, então vai seguir a medicina. Na minha época, né, vocês podem imaginar que isso está fazendo um bocado de tempo, você tinha praticamente 4 opções. Ou era direito, ou era engenharia, medicina e odontologia. Economia já era considerada uma matéria, vamos dizer assim, mais aditiva, mais subjacente. E administração, nem se falava, era uma coisa de grego. Aí eu vim para São Paulo, eu entrei em contato aí com colegas e nós descobrimos que havia uma escola de administração que, na realidade, se vocês perceberem, é um pouquinho de tudo. Aí acabei indo ao cursinho. No cursinho encontrei o professor Mazuca. Então eu conheço o professor Mazuca há aproximadamente 50 anos. 49 anos e meio, para ser preciso, né? E outros colegas fizemos o vestibular, entramos aqui e acabei gostando da coisa, porque ela é bem variada, né? Não era uma coisa muito focada só para aquela parte de engenharia pesada, só direito. Era um pouquinho de cada coisa e depois quem quisesse, uma vez formado, poderia se especializar numa outra área e tal. Aí aqui dentro, a escola era pequena. Nós éramos aqui em 240 pessoas. Eram 8 semestres, de 30 cada semestre. Quando eu entrei, são 30 vagas. Entende? Não tem esses 200 vagas de hoje. Compensação, tinha 200, 300 candidatos, que era o que se conhecia na época. Aí a gente acabou ficando por aqui, estudamos, gostamos e tivemos a sorte de encontrar um professor fantástico, que é o professor Ivan Pinto Dias. Foi o professor Ivan Pinto Dias. O Ivan faleceu há alguns anos. E ele acabou recrutando um bolo de gente dentro da classe. Para vocês terem uma ideia, de aproximadamente 30 formandos, eu não me lembro bem se era 29, 31, era ao redor de 30, 8 professores ficaram aqui na escola. 8 colegas, 8 se tornaram professores da GV. Por um motivo simples, a escola foi criada por uma missão acadêmica enviada pela Michigan State. Os americanos tinham muito interesse naquela oportunidade de ter um pé aqui no Brasil e outro na Turquia. E o que eles fizeram? Eles mandaram um grupo de professores americanos, 10 ou 15, chefiados por, vamos dizer assim, parece que era o professor Dickerson no começo, o professor Donald Taylor, e eles vieram para cá e treinaram os nossos professores. Depois eles tinham que voltar para os Estados Unidos. Na hora que eles voltaram, precisava ter gente dentro da casa para dar aula, né? E foi nessa época que coincidiu, foi nessa época que houve um número maciço de colegas, né, da minha geração, gente pouco antes de mim, se formaram antes, também entraram. Foi uma leva grande, eu diria que entraram aí umas 15, 20 professores que viemos a substituir. E era um negócio interessante, porque como nós éramos poucos, a gente tinha um chamado grande no mercado de trabalho, né? Não é como hoje, que o pessoal disputa muito, vamos dizer assim, muita concorrência de outras escolas, mesmo aqui de dentro. No meu tempo não tinha. Eles vinham recrutar aqui dentro, você tinha 4, 5, 6 opções. Mas a opção que interessou a nós 8 foi o seguinte: a GV se prontificou, Fundação Getúlio Vargas, a pagar o nosso mestrado e, eventualmente, nosso doutorado lá fora. E a gente não tinha condição de ir do bolso, essas coisas lá fora são caras, né? E acabamos indo para Michigan State mesmo, porque eles fizeram um precinho bom para a escola, porque a escola era a cria deles mesmo, garantiram as vagas, então nós tivemos oportunidade, né? Muitos de nós fizeram mestrado, fizeram doutorado, que você não faria se estivesse no mercado de trabalho. Eu entrei aqui na escola como instrutor de ensino, isso não existe mais, isso acabou na carreira. Você entrava recém-formado, sem mestrado, sem doutorado, sem nada. Aí você ia fazer o mestrado, depois o pessoal ia fazer o doutorado e assim por diante, né? Hoje não, hoje você tem que entrar com doutorado, ou no melhor das hipóteses, quando a banca percebe que você realmente é muito bom, é um gênio, ele já está trabalhando na tese, né? Ninguém pega fora disso. Então, o mercado amadureceu também, né? Tanto eu quanto o Mazuca, todos entramos 0 quilômetro. Recém-formado, nós nos formamos em junho e entramos em agosto de 1967. E foi esse tempo todo que eu fiquei aqui, gostei muito, eu gosto da aula, é uma coisa que me faz falta. Tem semestres, né, que a gente não dava aula na graduação.
Então, que alívio, né? Não vou dar aula para garotada. Começava a sentir falta. Depois de um mês, 2 meses, você quer a molecada fazendo fusaca, né? Então, é um negócio muito gostoso, você consegue se comunicar com muita gente, você entra em vários mundos, né? Ver colegas que estão em outras empresas, em outros trabalhos. É uma vida muito rica nesse ponto. Se você fica só na empresa, o seu mundo é aquele, né? Você vai da empresa para casa, vai da empresa para os bancos ou para onde for, mas continua girando. Então, a gente teve uma vida muito rica. E a GV nunca nos proibiu de ter trabalhos paralelos. Isso fiz muito tempo, assessoria, consultoria, nunca fui um executivo. E nos últimos anos eu me liguei à Receita Federal, né? Acabei ditando aula, né? Você dava muita aula de contabilidade. Eu queria saber como é que era o outro lado da medalha. Não adianta você fazer, às vezes, cursos dados pela Receita ou dados pelo mercado sobre o que seria uma receita, o que é um tributo, como é que se arrecada e tal. Falei, só tem um jeito de saber. Eu tenho que fazer concurso e entrar. Aí eu fiz um concurso, passei e acabei parando a Receita também há 2, 3 anos atrás. Mas foi uma grande escola, que nem essa daqui. Isso aqui é muito bacana e eu devo muito à escola. Eu acho que tudo que eu tenho, tudo que eu consegui juntar, seja de patrimônio financeiro, imobiliário, como principalmente de patrimônio de amigos, é muito grande, né? Eu não conseguiria juntar isso em qualquer outro lugar do mundo. Muito bacana. Isso aí eu tenho que fazer vamos dizer assim, de público, agradecer a GV. Eu devo tudo à GV. Ela me facilitou tudo para que eu pudesse chegar nesse ponto, né? Quando a gente chega na minha idade, você tem que viver um pouco do passado, né? Mas como disse que no Brasil até o passado é incerto, então a reflexão que eu fiz foi realmente por que eu vivi dessa maneira, por que eu optei por uma vida de, vamos dizer assim, de trabalho no sentido de mercado e simultaneamente a academia. Vamos dizer assim, é de tudo um pouco, né? É muito difícil, às vezes, você colocar as emoções em palavras corretas, fechar a emoção, né? É um banho de emoção que a gente viveu durante os 40 anos aqui dentro, né? E significou, vamos dizer assim, uma coisa importantíssima para mim, que são pessoas. E a GV me deu tudo isso. Ela me deu a oportunidade de conviver com pessoas muito interessantes, me abriu muitas portas, entende? E fez com que eu pudesse viver da maneira como eu achava que seria melhor para mim, né? A GV foi a minha segunda casa. Ela significou muito para mim. Significou toda uma realização profissional e uma realização de vida.